Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra e hoje vamos falar sobre estilos parentais. Essa é uma teoria desenvolvida em 1966 por Diana Bainbridge e atualizada em 1983 por Jacob Martin. Ela fala a respeito da forma como os pais atuam quando entram em contato com seus filhos. Existem duas grandes esferas de atuação que esses pais podem ter. A primeira esfera seria a esfera da afabilidade, ou seja, da capacidade que esse pai ou essa mãe tem de dialogar com seu filho, de responder às necessidades que essa criança tem, de tolerar eventuais deslizes que essa criança tem, eventuais falhas, de dar o suporte quando essa criança necessita. Uma outra esfera seria a esfera do controle. Seria a capacidade que esse pai ou essa mãe tem de se impor como autoridade dentro daquela casa, de estabelecer regras, de exigir que essas regras sejam cumpridas, ou seja, de confrontar aquela criança e também de atuar como guia para essa criança ao longo de sua vida. Com base nessas duas grandes esferas, conseguimos definir 4 tipos principais de parentalidade. O primeiro seria o permissivo, também chamado de indulgente. O segundo seria o autoritário, o terceiro o autoritativo e o último o negligente, também chamado de laissez-faire. Neste vídeo eu vou falar principalmente do permissivo e nos outros vídeos falaremos dos outros. O tipo de parentalidade permissiva é aquele tipo de pai que não coloca nenhum tipo de regra para aquele filho, ou se coloca pouca regra, e da mesma forma dá pouca punição ou nenhuma punição por nada que o filho faça. São pais que não são demandantes e que também não são responsivos às necessidades da criança, que numa hora em que é necessário que eles exerçam a autoridade que é deles, eles não conseguem. Então, por exemplo, imagine uma criança no supermercado que começa a fazer birra porque quer um doce. Alguns pais, nesse momento, eles não sabem como atuar e acabam pegando e dando doce, acabam tentando negociar com a criança, acabam tentando utilizar argumentos lógicos de que aquilo não é necessário naquele momento. E neste momento, não é hora de utilizar argumentos lógicos. Esse é o momento de exercer sua autoridade, de uma maneira pacífica, mas mostrando para a criança de que quem manda naquela situação é você, de que você está disposto a dialogar, mas que não pode ser daquela forma, não pode ser daquela forma disruptiva que a criança está tendo. Se você, de alguma forma, pega um doce, entrega para a criança, se você cumpre as vontades dela ali, você só está reforçando esse tipo de comportamento. E esse tipo de reforço, às vezes, vai para a vida toda. É importante que isso seja destacado. Muitos pais ainda, por essa dificuldade de lidar com a criança, acabam manipulando, chantageando, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, às vezes ela faz um acordo que se a criança for no supermercado e não fizer birra, ela vai comprar um doce para a criança. Esse tipo de negociação nunca deveria ser feita, né? Esses pais são os pais que, em geral, não assumem esse papel de autoridade na família porque não percebem que são autoridades na família. Eles veem toda a família em um certo nível de igualdade, que para a criação de uma criança não é saudável. Afinal de contas, isso não reproduz o ambiente que ela vai ter no mundo externo. No mundo externo, a autoridade está presente em todas as relações que ela vai ter. No trabalho, na escola, na faculdade, até com os amigos existe uma certa hierarquia ali, dependendo da atividade que está sendo exercida. Por exemplo, num jogo, numa brincadeira. Esses pais também não exigem muito desses filhos e nem colocam muitas expectativas nele. Faz com que esse filho talvez não tenha uma vontade de se esforçar muito para cumprir nenhuma meta, já que não há expectativas ali. Eles acabam dando grande autonomia para essa criança, que é um ser que ainda não tem capacidade de lidar com essa autonomia. Ela não sabe como manejar tudo isso. Esse tipo de comportamento parental ele está associado a alguns possíveis comportamentos lesivos para essa criança durante a infância mesmo e até durante a idade adulta. Uma possível consequência seria a agressividade. Essa criança pode se tornar um pouco mais agressiva se esse tipo de parentalidade é exercida com ela durante sua criação. Em geral, uma pessoa que às vezes chega à idade adulta ainda imatura. É o que a gente fala daquela pessoa que foi muito mimada, né? E daí pode parecer um pouco estranho, né? Que são pais permissivos que não respondem às necessidades da criança, mas agora eu falo que essas crianças são mimadas. Quando eu falo que eles não respondem às necessidades daquela criança. Nem sempre tudo que a criança quer é o que ela necessita. Quando ela, por exemplo, faz uma birra no supermercado,
provavelmente ela não necessita do doce, ela não necessita de uma autoridade, ela necessita entender como as coisas funcionam no mundo. Então é isso, muitas vezes os pais são os pais que mimam as crianças. Essa criança pode frequentemente se desenvolver e ter alguns traços de personalidade aí muito dependentes, porque ela não teve quem dá um suporte para ela durante a infância. E às vezes ela se torna muito dependente do parceiro, ela se torna muito dependente dos amigos. Essa criança pode se tornar muito impulsiva e acabar até tendo uma certa inclinação para o uso de substâncias psicoativas. Ou seja, vimos que o estilo de parentalidade pode ter uma influência muito grande em comportamentos que essa criança pode desenvolver ao longo da vida. Por isso é tão importante que a gente discuta sobre esse tema, e eu vou voltar nos próximos vídeos falando dos outros estilos de parentalidade. Existe ainda o autoritativo, o autoritário e o negligente, que precisam ser discutidos com maior profundidade. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo. Nos vemos na semana seguinte. Abraço! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.